e comprometido, né? Vamos falar muito aqui agora a respeito de censo 2022, né? Já está conosco aqui a Lara, ela que é coordenadora de área aqui do censo em Viçosa. Lara, seja bem-vinda ao Jornal da Montanhesa. Boa tarde. Boa tarde, Alan. Boa tarde, ouvintes. Muito obrigada, Alan, né, por disponibilizar esse espaço aqui para a gente falar um pouco sobre a importância do censo demográfico, que começou agora na segunda-feira, no dia 1º de agosto, e vai até o dia 31 de outubro. Já pegando um gancho aí na sua introdução, por que é tão importante se fazer o censo? Sim, boa pergunta, Alan. O censo demográfico, ele ocorre a cada 10 anos, né? Nós estamos até com um atraso de 2 anos. Em 2020, a gente tentou realizar o censo, mas devido à pandemia, a gente não conseguiu. 2021, por causa de problemas orçamentários, a gente também não conseguiu. E agora, em 2020, é hora de realizar, apesar, né, desses 2 anos de atraso. E o que acontece? O censo é a única pesquisa do país que consegue entrar em todos os domicílios de todos os municípios de todo o Brasil. Então, é uma operação gigantesca que a gente vai investigar vários dados que nenhuma outra pesquisa investiga, como, por exemplo, a questão do trabalho, educação, migração, a gente vai investigar sobre religião. Esse ano tem perguntas sobre a deficiência, sobre o autismo, que é a primeira vez que a gente vai investigar sobre o autismo. E com esses dados, os nossos representantes vão tomar decisões, eles vão priorizar os investimentos, saber onde devem investir, né, saber, por exemplo, se a população, qual é a taxa de analfabetismo, quantas pessoas estão empregadas, quantas estão na informalidade, e sem esses dados, como que os governantes, como que os políticos vão tomar decisões, né? E não só eles, as universidades, os pesquisadores, né, para desenvolver pesquisas, precisam desses dados, os próprios empresários, né, precisam desses dados também para fazer uma pesquisa de mercado, saber onde investir, onde abrir um novo negócio. Então, a importância do censo é muito grande para o nosso país, e esses dados que a gente coletar agora, eles vão ser utilizados nos próximos 10 anos, né? Lara, e a importância do censo ainda vai em outro viés, que é o seguinte, por exemplo, a gente está vivendo agora já, né, o momento político do país, né? E a gente tem ouvido, né, por todas as mídias a questão de pesquisas. 2.000 pessoas foram consultadas em todas as capitais, tal, sei o quê. O censo é muito maior que isso e ele não vai só perguntar quantas pessoas tem em cada residência, se é homem, se é mulher, se é criança, se é idoso, né? Isso é muito mais abrangente. Sim, com certeza. Muitas vezes quando a gente fala em censo demográfico, vem à nossa cabeça a questão da contagem da população, saber o número de habitantes. Essa é uma das perguntas que a gente vai fazer. Hoje a gente sabe, a população de Viçosa é em média 79.000 habitantes, mas o censo, além de pesquisar quantos somos, pesquisa também como que nós vivemos, né? Como que está a nossa realidade. Então, a gente vai pesquisar fatores sociais, fatores econômicos, para entender realmente como que a população brasileira está vivendo. A gente vai em cada cantinho, tanto na zona urbana, na zona rural, o recenseador, que é o servidor contratado, responsável por bater na casa do morador e fazer a coleta, ele vai investigar vários aspectos da vida social, desde a questão do trabalho, até essa questão da deficiência, da mortalidade, deslocamento para o trabalho. E eu gostaria de enfatizar que existem 2 tipos de questionários. O questionário básico é um questionário mais enxuto, que ele investiga questões relativas ao trabalho, educação, e alguns aspectos do domicílio, as características do domicílio. Tem também o questionário da amostra, que ele é mais extenso. Aí sim, né, vem perguntas relacionadas com a nupcialidade, fecundidade, deslocamento para o trabalho, religião. Não são todas as pessoas que vão responder ao questionário da amostra. Assim que o recenseador abre a entrevista ali junto com o morador, é que ele vai saber se o morador vai responder a entrevista do questionário básico ou do questionário da amostra. Então, é uma amplitude de informações que depois viraram dados estatísticos para o governo, né, para tomar as decisões. Lara, antes da gente entrar nessa questão de identificar o recenseador, entre outros questionamentos aqui que a gente já recebeu, eu queria que você falasse a respeito da população de Viçosa. A gente sabe que Viçosa tem quase 80.000 habitantes, mas existe aí uma população flutuante, né, que é de estudantes, né? Não só da UFV, mas de outras faculdades que aqui, que muita gente vem para aqui, mora em Viçosa, e esses estudantes também serão ouvidos? Então,
Para a gente entender, né, nós temos que entender como que o IBGE classifica o morador. Para o morador, para o IBGE, o morador é a pessoa que tem o domicílio como local de residência na data de referência. Essa data de referência é do dia 31 de julho ao dia 1º de agosto. É como se na noite do dia 31 para o dia 1º, ou seja, desse ano, ou seja, de domingo, a gente tirasse uma foto. E aí a gente vai investigar naquela data se aquela pessoa era morador daquele domicílio. Então, independente se a pessoa, seja por trabalho ou seja por estudo, se ela fixou residência ali naquela cidade, ela é considerada morador. Hoje, inclusive, saiu uma matéria, né, no jornal Folha da Mata, falando que os estudantes universitários continuam fora do censo do IBGE, né, que o IBGE exclui estudantes. Mas não é isso que acontece. O recenseador, ele foi treinado para entrevistar o estudante, para fazer as perguntas de cobertura e tentar entender se, apesar dele ser estudante, se ele está aqui de forma temporária ou se ele já fixou residência aqui. Porque nós sabemos que tem muitas pessoas que estudam em Viçosa, mas que trabalham aqui, que são casadas, que não têm mais um vínculo com sua família, né? Porém, essas pessoas, elas serão contadas em Viçosa. Inclusive, nós temos relatos de pessoas que moram nos alojamentos da universidade e que não têm mais o vínculo com a família e que fixaram residência em Viçosa. Então, nós temos que fazer essas perguntas de cobertura. Então, a gente não pode apenas considerar que é estudante, então não entra no censo. Não é isso. Toda pessoa vai ser contada, toda pessoa vai ser entrevistada. Resta saber se ela vai ser entrevistada e contada aqui em Viçosa ou no domicílio de origem da família dela. E aí vai depender dos conceitos. Porque tem isso também, né? Porque outros recenseadores vão estar na cidade dessas pessoas fazendo as pesquisas também e vai perguntar, mãe ou pai, olha, quantos filhos tem aqui? Né? Isso, tem 3 filhos. Mas esse aqui mora em Viçosa. Vai ter esse tipo de resposta ou não? Ou vai falar assim, olha, na residência tem 5 pessoas, mas um mora fora, que estuda fora. Tem esse tipo de pergunta no questionário, não? No questionário não tem, porém, o recenseador fará as perguntas de cobertura antes de iniciar a entrevista. Ele vai perguntar quantas pessoas moram no domicílio, porque no dia da entrevista não precisa estar presente todas as pessoas, né? Independente da presença ou a ausência da pessoa, não define se ela é não moradora. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está passando férias, ela vai ser contada ali naquela cidade dela, né? E a gente tem uma preocupação muito grande de não contar a pessoa 2 vezes. Então, a gente tem que tomar cuidado para não contá-la em Viçosa, por exemplo, e depois o recenseador vai lá na cidade dela natal e conta ela lá. Por isso que a gente tem que fazer a pergunta de cobertura aqui em Viçosa, para identificar se ela vai ser contada aqui ou não. E chegando o recenseador lá na cidade dela, fazer a pergunta de cobertura para a família, para ver se ela vai ser contada aqui ou lá. Ô Lara, e outra pergunta, eu posso me recusar a responder o censo? O que acontece, Alan? Todos nós temos alguns deveres a cumprir, né? Como, por exemplo, o dever de pagar impostos, a gente tem o dever de votar. E a gente considera também um dever responder ao IBGE. Né, tanto durante o censo demográfico como em outras pesquisas. Nós temos uma lei, que é a Lei 5.534, que ela fala que o cidadão ele é obrigado a prestar as informações para o IBGE e se isso não acontecer, fala lá em multa de até 10 salários mínimos e se reincindir, cobra o dobro. Só que o IBGE ele não trabalha dessa forma, né, de ficar falando em multa, a gente prefere trabalhar com a conscientização da população. Inclusive, até por isso esse espaço aqui que você abriu pra gente poder explicar para o cidadão a importância do censo, a importância dele abrir as portas da casa dele para o recenseador e não só responder, mas responder de forma verídica, com informações reais. Porque o que acontece? Algumas pessoas têm receio de responder com medo de, por exemplo, cortar um benefício, né, de sair daquele programa ali de benefício social do governo. E o IBGE, ele não faz o cruzamento de nenhum dado, então não precisa receio. Inclusive, essa mesma lei que eu citei, ela obriga, né, fala que obriga o cidadão, é dever do cidadão, mas é dever também do servidor, do recenseador, de manter o sigilo dessa informação. Essa informação que o morador vai dar pra gente, a gente vai compor no dado estatístico nacional. Ela não vai ser divulgada de forma individualizada, né? Por exemplo, o João ganha tanto, o João recebe Bolsa Família, mas ele ganha tanto. Isso não vai existir. Então, por isso, a conscientização da importância do censo e de nos responder da forma correta. A gente espera não ter nenhum tipo de recusa, né? E se porventura
o morador ficar com algum receio, né? Será que é o recenseador mesmo? Será que eu posso confiar? Nós temos alguns meios para identificar o recenseador. E daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial, a gente vai entrar nesse assunto. A Lara vai trazer aqui como é que você pode identificar, tem como identificar, ela vai estar respondendo aqui daqui a pouquinho, logo depois do intervalo comercial. Você está ouvindo Jornal da Montanhesa. 12:17, estamos de volta com o seu Jornal da Montanhesa, que tem o oferecimento de Ótica do Taquinho, Gerais Informática e Centro Odontológico Elo. Olha, o assunto aqui hoje é Censo 2022 e com a gente está a Lara Lúcia Silva, que é a coordenadora de área do Censo de Viçosa. Lara, antes da gente ir para o intervalo, você falou como identificar um recenseador, né? Agora eu queria que você trouxesse detalhes, né, de como os moradores vão poder identificar esse recenseador na hora que chegar em sua casa. Sim, os recenseadores, eles estarão primeiramente uniformizados. Eles vão estar com o colete escrito IBGE, tem um boné também. E no colete, no boné, pode estar escrito IBGE 2020. Por quê? Porque a gente preparou a coleta para ser realizada em 2020. Então, para não ter desperdício, né, do dinheiro público, a gente vai estar reutilizando todo esse uniforme. Além, então, do colete e do boné, o recenseador terá também um crachá. Nesse crachá vai estar a foto, o nome dele, o 0800 para você ligar, o CPF e um QR Code. Esse QR Code é importante, você pode pegar o seu celular, aproximar, e aí você vai ver a identidade desse recenseador, para ver se realmente ele trabalha na cidade de Viçosa ou nas regiões que ele estiver trabalhando, para você ter mais confiança, saber que você está respondendo uma pesquisa para quem realmente fez um processo seletivo, para quem foi realmente contratado. A gente sabe que existem, fraudes e a gente não quer que isso aconteça. Uma outra forma de identificar também o recenseador é através do 0800. Caso a pessoa não possa fazer a leitura com o QR Code, ela liga para o 0800 721 8181, passa o CPF ou a matrícula do recenseador, que também vai estar no crachá, e aí a pessoa do outro lado vai informar que é realmente o servidor do IBGE, que pode ficar tranquilo e responder ao questionário. Temos também o site, que é só digitar no Google respondendo ao IBGE e lá colocar a matrícula e o CPF dele. Então, todas essas formas que a gente está tentando garantir para que o morador se sinta confortável, né, e que o recenseador passe confiança para o morador responder ao questionário da melhor forma. Ô Lara, por exemplo, o recenseador vai chegar num domicílio, tá lá a mãe, o pai, os filhos, neto, tal, só que quem pode responder o questionário? A gente não precisa não é necessário que todos respondam ao questionário, basta que uma pessoa responsável pelo domicílio, né? Aí ele pode escolher quem é a pessoa responsável, que seja maior, que consiga, né, responder a essas perguntas. Então pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser um filho acima de 16 anos, ali ele já consegue responder a pergunta do IBGE. E aí, se os outros moradores estiverem presentes e quiserem, né, puderem responder, ainda melhor, que a informação fica ainda mais ainda com mais qualidade, mas basta um responsável responder. Por isso, às vezes, as pessoas até falam assim, mas o censo eu nunca respondi ao censo. Então, às vezes, você não respondeu, mas às vezes alguém do seu domicílio respondeu por você. Esse ano, esse questionário vai ser só presencialmente? Nós vamos ter também a opção do morador responder pela internet ou pelo telefone, que existe uma central de atendimento que vai estar 24 horas disponível caso o morador queira responder pelo telefone ou pela internet. Porém, antes de responder pelo telefone ou pela internet, ele precisa ter a presença do recenseador para entregar para ele um e-ticket, né, e também para preencher no aparelho de coleta, porque hoje é tudo informatizado. O recenseador não usa mais papel, apenas um smartphone, que a gente chama de dispositivo móvel de coleta. Então, o recenseador vai cadastrar o nome do morador, o e-mail, o telefone e colocar lá que ele optou responder pela internet. Quem optar a responder pela internet ou pelo telefone, terá, a partir dessa visita do recenseador, 7 dias para responder. Se dentro desses 7 dias ele não responder pela internet, por exemplo, aí ele só pode agora responder presencialmente para o recenseador. Então, existe essa possibilidade, sim, de responder pela internet, mas antes o morador precisa esperar a presença, né, a visita do recenseador. Lara, e outra informação